Infelizmente, violências contra a população LGBTQIA+, ainda são realidade. E o que fazer então quando elas ocorrem? Em escolas, shoppings, hospitais, bares? Para prevenir que as vítimas fiquem desamparadas, foi apresentado aqui na Câmara de Curitiba um projeto de lei que cria um protocolo obrigatório de acolhimento em casos de discriminação ou violência. Caso o estabelecimento se omita, ele vai ser advertido, multado em até 10 salários mínimos ou interditado em até 30 dias. E aí, você quer que isso vire lei? Fica com a gente e acompanha a proposta. Roda a vinheta. E aí, pessoal, esse é mais um episódio da série em que a gente debate os projetos de lei que podem mudar a cidade aqui de Curitiba. E não esquece, para comentar, precisa estar inscrito no canal. No episódio de hoje, a vereadora professora Ângela apresenta a proposta que cria o protocolo de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, em casos de discriminação. Vereadora professora Ângela, bom dia. Qual a ideia do projeto, assim, rapidamente? Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar falando nesse podcast, porque eu acho que é uma ótima oportunidade, né, para conhecerem projetos que eu acho que fazem toda a diferença para os cidadãos, né, curitibanos. E esse é um projeto que a gente tem o maior carinho. Eu acho que foi o nosso primeiro projeto, né? Nós protocolamos ele no mês de janeiro, justamente pelo mês da visibilidade trans. E esse projeto, eu vou ler aqui que o nome dele é extenso, eu nunca lembro de cor, mas é um projeto que cria um protocolo para a prevenção à violência e à discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, além de garantir proteção às vítimas de lesbotransfobia. Então, ele é muito importante porque nós estamos falando de gente de carne e osso, que sofre todos os dias, né? No mundo inteiro, mas vamos falar aqui da nossa cidade, sofre vários tipos de violências, de omissão, de falta de cuidado. E esse projeto, ele tenta fazer com que o poder público também se responsabilize por isso, né? Que o poder público oriente, que o poder público acabe fazendo com que a vida dessas pessoas sejam mais preservadas, que elas tenham seus direitos garantidos. E isso não é um privilégio, né? É um direito. Então, o projeto veio nesse sentido, né? No mês da visibilidade trans, em homenagem, né, a isso. Mas ele não é um projeto que é só nosso, né? Tem vários parlamentares... Por falar em nosso, deixa eu interromper você um pouquinho. A vereadora não está sozinha com a gente aqui no podcast hoje. Ela trouxe duas convidadas para acompanhá-la. Agora com vocês, Carol Chaves, advogada, feminista e antirracista, atua na construção do coletivo Juntas Paraná da Rede Candaces e do Instituto Negras Aroeiras. O que você acha da ideia, Carol? Eu acho que é uma ideia, um projeto muito importante para a nossa cidade, até porque vai de encontro, vai conjuntamente sendo trabalhado políticas públicas que estão no nível nacional, né? Então, não só o poder público aqui, mas a gente coloca também a responsabilidade para os estabelecimentos comerciais para que eles possam garantir o acolhimento dessas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, quando estão numa situação, se veem numa situação de violência, ou no estabelecimento público ou privado, ficam muito acuadas, né, sem proteção. Então, esse protocolo, ele é importante, a iniciativa da vereadora do mandato, justamente porque cria algumas diretrizes para que essas pessoas não se sintam desamparadas, né, que elas possam ser acolhidas e responsabiliza também. Né? Não só o poder público, mas também as empresas, estabelecimentos, né, de lazer, bares, enfim, para que seja uma responsabilidade da sociedade como um todo. E com a Carol, está aqui a Caroline Silva, travesti, ativista LGBTQIA+, coordenadora do Fona Trans Paraná, vice-conselheira no COPED de Paraná e apresentadora do podcast Habla Catrava. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Eu sou a Carol e trazer essa
essa proposição aqui para essa conversa é lembrar o quanto a comunidade LGBT ela é esquecida várias vezes durante os processos políticos que a gente tem, né? Então, trazer uma proposição dessa é lembrar também para a comunidade que, quando a gente fala em vulnerabilidade de pessoas LGBTs, é a gente não poder estar acessando lugares como um restaurante, onde a gente é agredido ou retirado de um banheiro, porque as pessoas acreditam que a gente não pode estar ali. E muitas vezes esses lugares, esses estabelecimentos, eles são omissos enquanto uma punição para quem comete esse tipo de coisa. E muitas vezes são coniventes com isso. Então, a gente trazer uma proposição como essa é a gente dar a real importância para esse tipo de violência e também colocar essas pessoas num lugar onde elas sejam responsabilizadas por esse tipo de violência. Porque quando você se omite numa violência, você também é responsável por aquilo. E trazer essa luz para esse lugar onde a gente está trazendo essa proposição, é onde tem esse projeto, é para que a gente possa entender como o tamanho dessa violência pode impactar diretamente na vida das pessoas. E não só pessoas LGBTs estão sofrendo LGBTfobia. Esse é o ponto que a gente precisa também entender. A gente vai voltar para esse ponto daqui a pouquinho. Com certeza. Caroline. Vereador, a ideia, de onde veio a ideia? Como surgiu a ideia de apresentar esse projeto de lei aqui na Câmara? Me conta um pouquinho para a gente da história, para que as pessoas tenham esse contexto. Tá. Esse projeto ele nasceu da luta, né, de movimentos sociais. Eu acho que um dos deveres, né, do vereador é transformar a luta em lei, né? Mas ele não é exclusivo daqui nosso, tá? Tem outras cidades, o Distrito Federal, a gente tem um mandato de um deputado distrital, o Fábio Félix, que é muito parceiro nosso, que a gente se inspira muito, que trabalha muito junto, e eles têm um projeto parecido. E a gente, né, ouvindo os movimentos sociais, se inspirando nesse projeto que ele já apresentou lá, nós redigimos o nosso projeto, né, mudamos várias coisas, adaptamos para aquilo que a gente achava que era a necessidade aqui da nossa cidade, né. Então, porque o nosso principal pensamento é que essas pessoas precisam de um acolhimento imediato, precisam de um encaminhamento adequado, né? E garantia de direitos de, né, pessoas que sofrem esse tipo de violência. Então, é muito disso, sabe? Fruto desse diálogo com os movimentos sociais que a gente teve a ideia, né, de aprofundar esse projeto que já existia lá no Distrito Federal. O que a ideia de obrigar os estabelecimentos a terem um protocolo muda na prática, vereador? O que isso impacta direto na vida das vítimas? Eu acho que muda bastante coisa, né? Porque muitos estabelecimentos se omitem quando acontece, digamos, uma briga, uma violência, né, dentro do estabelecimento. Com o protocolo, eu acho que esses estabelecimentos eles passam a ter mais responsabilidade sobre isso, né? Quando pessoas trans são retiradas de um banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, geralmente os estabelecimentos eles se omitem em questão de chamar a polícia, porque aquilo ali é uma transfobia, né? E a gente tem uma lei que para isso, mas que muitas vezes os lugares e até mesmo os próprios agentes de segurança não conhecem essa lei, que é equiparada ao crime de racismo. Então, ter isso para gente que sofre isso diariamente, que é a população LGBT, ela é essencial para que a gente consiga responsabilizar as pessoas. Certo. Carol, você acha que os estabelecimentos estão sensibilizados e conscientizados o suficiente para implantar um protocolo desse tipo? O que seria necessário do ponto de vista legal, você como advogada, além de militante? Então, eu acho que é importante a formação. Eu acho que o poder público tem o dever de informar, mas também os estabelecimentos comerciais têm o dever de tratar bem os seus clientes. E a população LGBT é uma população que também dá lucro, né? Aqui para Curitiba, em qualquer cidade onde haja turismo. Então, o que a população quer é respeito. E
é um protocolo, por exemplo, lá no artigo 3, aqui, analisando, são diretrizes para saber o que é e o que não é crime, o que é, o que não é legal. Então, assim, se as pessoas se colocassem no lugar de uma pessoa hétero, por exemplo, se colocar no lugar de uma pessoa LGBT, muitas coisas aqui seriam inadmissíveis, né? Então, acho que é possível que esses profissionais possam implantar. É lógico que tem uma via aí do poder público colocar avisos, fazer alguma formação, ter as placas, né, para ligar para o Disque 100, né, para fazer com que essa denúncia vá adiante, mas é muito importante que haja um bom atendimento, que as pessoas não se omitam, e eu acho que esse protocolo, ele diz exatamente o que é e o que não é crime também, sabe? Ele vai informar, vai dar diretrizes, é mais ou menos isso que fala. Eu acho que tem grande chance, sim, de ser implantado. A gente precisa de vontade política. E a vontade política também é necessária na Câmara, porque essas pessoas precisam também ser protegidas a partir daqui. Né? Como está essa vontade política aqui na Câmara, vereadora? Como a senhora tem sentido a recepção ao projeto e a causa LGBTQIA+, aqui nessa legislatura? Bom, primeiro, eu quero só falar assim, complementando um pouquinho o que a Carol falou, o projeto, eu acho que o legal dele é que ele é quase que um guia prático, né? Do que fazer, de como proceder, né? Ele vai dando um passo a passo, né? Do que tem que ser feito. Então, eu acho que isso se torna didático também. Não sei se é coisa de professora, querer que as coisas sejam didáticas, né? Mas eu sempre acho que esse é um grande caminho para as coisas, né? Eu acho que tem muita gente que caminha bem tendo um manual. É para fazer isso? Então tudo bem. E quando não tem uma legislação, também ninguém sabe o que é para fazer direito, né? Pode até achar, não é politicamente correto, ou não é, não sei o quê, mas eu também não sei o que eu tenho que fazer, então é melhor eu me omitir. Uhum. E tendo uma espécie de um guia prático, eu acho que fica mais fácil também de ser aceito e implantado. E quanto aqui à Câmara, eu posso dizer assim que eu até que me surpreendi positivamente, sabe? Porque não foi nesse período que eu estou vivendo agora, né? Foi antes que passou por comissões, mas a gente sentiu, assim, até uma certa receptividade e de vereadores devolvendo o projeto no sentido de querer melhorar mesmo, né? Então vamos fazer de tal forma que fica melhor, vamos fazer o estudo do impacto financeiro, vamos fazer tal coisa. Não no sentido de querer boicotar, mas realmente de entender que é necessário, né? Então, me surpreendi positivamente. Eu acho que Curitiba, ela não pode ser marcada, né, pela exclusão, pelo ódio, e quero ter, né, a fé de que vai ser aprovado mesmo, sabe? Porque eu acho que Curitiba precisa, né, como várias outras cidades, outras, né, metrópoles que têm leis parecidas, né? Eu estava falando com a Carol ali, que já viveu na Europa e tudo mais, e que existem essas leis fora, né, do país. Então, por que não Curitiba, que, né, gosta, né, desse título de uma cidade inteligente, de uma cidade moderna, mas para mim ser uma cidade inteligente é você tratar bem todas as pessoas, né? Todas, todos e todes, né? A capital europeia, né? Então, levar vamos lá. Esse lugar. O que você acha? Você acha que Curitiba está pronta para ganhar esse título de cidade inteligente em combate à LGBTfobia? Inteligente para quem? Essa é a pergunta que a gente faz. Então, a gente tem muito que tratar isso, né? E a gente trata isso ali e comenta muito sobre Curitiba ser a capital europeia. E nós levamos isso, né? Enchemos a boca para falar isso. Mas, então, vamos trazer projetos similares ao que nós temos nas capitais europeias. Por exemplo, Varsóvia, que é uma das capitais mais controversas em direitos LGBTs na Europa, ela tem um projeto muito parecido na Polônia, que há pouco tempo ingressou na União Europeia, mas que está fazendo um trabalho muito bacana em direito das pessoas LGBTs. E a gente pode trazer isso para cá, a gente usar isso como exemplo, para que a gente possa proteger pessoas. Porque esse projeto, ele nada mais fala do que proteção a pessoas em vulnerabilidade.
Quando a gente fala em vulnerabilidade, é de você entender que pessoas, pelo simples fato dela ser uma pessoa trans como eu, ela tem a chance muito maior de ser agredida pelo simples fato dela estar naquele espaço. A gente teve um caso agora no Nordeste, onde uma mulher cis, que é uma mulher que se entende com o gênero que nasceu, ela foi arrancada de um banheiro porque uma pessoa achou que ela era uma mulher trans e ela não deveria estar naquele lugar. Então, quando a gente fala em vulnerabilidade, é isso. É até pessoas cis-hétero que se entendem, não são pessoas trans, estão passando por esse tipo de violência. E é uma violência que ela não vai apenas no físico, ela trabalha muito no emocional, no psicológico, onde a gente não quer, muitas vezes, nem até acessar um banheiro. Então, um projeto desse, ele traz para as pessoas a dimensão, e principalmente de quem são os donos desses estabelecimentos, ou de quem atua em repartições públicas, de quem está dentro desta casa, de entender que um banheiro é um lugar onde uma pessoa está ali para fazer a sua necessidade fisiológica e não para fazer outras coisas, mas que é um direito daquela pessoa estar ali e que ela não precisa sofrer uma violência pelo simples fato dela estar ali e garantir que essa pessoa não sofra essa violência. E quando essa garantia ela é estabelecida e a gente coloca isso para a população, como a professora falou, de uma cartilha, a gente consegue entender que a gente quebra esse ciclo de pessoas sendo violentadas. Porque quando você tira o direito de uma pessoa... Tirar direito também é tirar dinheiro. É, com certeza. A base da discriminação de estar num lugar, você está matando o ser social que é aquela pessoa. Então, para mim, assim, olhar esse projeto é você olhar esse projeto como se fosse para você, para sua mãe, para o seu filho, para as pessoas do seu cotidiano. Porque ninguém gosta de ver os seus passando por violência. Você gostaria de ver o seu filho ou sua filha passando por uma violência pelo simples fato dela estar em algum lugar? Então, quando a gente traz as pessoas LGBTs, é a gente fazer esse mesmo movimento. Enquanto população, enquanto pessoas, vocês gostariam que os seus passassem por algum tipo dessa situação? Um constrangimento, uma agressão, uma violência? É o tal de se colocar no lugar do outro, né? Que a gente sempre fala, a tal da empatia. Carol, algo a dizer além do que a Carolina já disse? Eu acho que é isso. Eu acho que o dever público vai cumprir o seu papel de proteger cidadãos e cidadãs, independente de se é cisgênero ou transgênero. Acho que isso aqui é uma boa diretriz que está alinhada com as políticas públicas nacionais com relação à população LGBT e que a gente quer trazer aqui para Curitiba para que a gente tenha uma diminuição da violência, porque, infelizmente, a questão do racismo, da LGBTfobia é muito grande no Brasil. E eu acho que esse é um protocolo que visa prevenir, né, e responsabilizar as pessoas. Eu acho que é muito importante e a gente espera que avance enquanto movimento social. Vereadora professora Ângela, em que pé está o projeto aqui na Câmara? Bom, o projeto já passou pela CCJ, já passou, né, por comissões, como já falei anteriormente, foi devolvido algumas vezes para trazer ajustes. Agora está aguardando mais um parecer do Projures. Mas eu acredito que em breve ele pode ir para, né, tá apto a ir para plenário. E, assim, apesar, né, de que já teve casos, né, de transfobia ali dentro do plenário mesmo, já presenciamos, já ouvimos, né, já ouvimos de vereadores nas redes sociais sendo transfóbicos e tudo mais, mas eu acho que ainda tem uma parcela que vê a necessidade de tudo isso, para a gente ter também uma cidade onde as pessoas se respeitem, né? E aqui eu acho que a prefeitura vai ter que agir de verdade, né? Vai ter que mostrar que Curitiba pode, né, deve ser um lugar que respeite todas as pessoas. Então, espero que o projeto seja aprovado. Pessoal, meninas, muito obrigado pela participação. Rodada rápida para vocês se despedirem. Caroline? Eu agradeço, né, estar aqui nesse espaço falando um pouquinho, né, de como é importante a gente trazer projetos como esse para ser debatidos e também mostrar para a população
esses projetos e como esses projetos podem impactar diretamente a vida de pessoas que vivem no nosso cotidiano e que podem melhorar, né, a nossa condição humana de olhar as pessoas dessa forma, como seres humanos que somos. Então, agradeço muito a professora por ter me convidado para estar aqui, a minha amiga Carol, que nós já falei que nós vamos fazer uma dupla sertaneja, Carol e Caroline, e também agradeço você por estar aqui conduzindo essa conversa. E quem está nos assistindo, né? Claro, a nossa audiência, muito obrigado e conheçam esse projeto, que você vai entender muito melhor de como ele pode impactar diretamente a vida não só das pessoas LGBTs, mas como as suas vidas também. Carol? Queria agradecer o convite da professora Ângela, dizer que esse é um importante projeto para a comunidade LGBT, porque é uma tentativa, né, uma mostra de que é um mandato também que está próximo dos movimentos sociais e é uma oportunidade também da Câmara dizer, né, a partir do momento que implementar, que aprovar esse projeto, que também realmente está aqui para servir o povo. Então, a gente espera isso e agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast também. Professora Ângela, um recado seu para quem está comentando aqui nas redes sociais da Câmara sobre o projeto, a favor e contra. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Agradecer o mediador, muito as minhas convidadas, né? Que falaram muito bem sobre o tema, que acho que só engrandeceu ainda mais esse debate. E dizer que tudo isso que a gente tem pensado, né? Protocolado, não é um privilégio, é um direito, né? Das pessoas. Então, quero reforçar que esse projeto ele nasce do diálogo com os movimentos sociais. Não foi a professora Ângela que tirou da cabeça dela, que acordou um dia, nossa, vou fazer isso. Não. Eu acho que, inclusive, o nosso papel aqui nessa casa legislativa é ecoar as vozes, né, dos movimentos sociais. A gente está aqui para isso. E então me alegra muito trazer um projeto que vai contribuir para a cidade, que vai trazer dignidade para muitas pessoas, né? Porque a gente vê assim que tem muitas pessoas que têm a sua vida, né, colocada em risco justamente porque não tem políticas públicas que protejam essas pessoas, né? Então, eu acho que todo mundo tem o direito de andar na rua, o direito de segurança, o direito de existir com dignidade, né? Então, o meu recado é que, né, não sei se tem gente comentando aí que vai ser ruim, mas eu não vejo como um projeto desse que traz dignidade para as pessoas, né? E que todas as vidas importam, né? Possa ser uma coisa ruim. Então, quero muito que ele seja aprovado acho que para o bem de todas as pessoas. Muito obrigado pela participação, pessoal. E com esse novo VQVL, você quer que vire esse novo programa aqui da Câmara Municipal de Curitiba, a ideia é democratizar a informação para ter uma população cada vez mais conectada com aquilo que acontece aqui dentro do Legislativo. Então é isso, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para poder comentar aqui no vídeo. Até o próximo programa.